trombocitemia essencial. Esse foi o diagnóstico que eu tive em 2015, fazendo um exame de rotina. Em março de 2015, fazendo um exame de laboratório, exame de sangue, eu recebi esse diagnóstico de trombocitemia essencial. E aqui, embora eu seja profissional da área de saúde, eu não quero trazer esse tema através dessa perspectiva, mas sim eu quero dar o meu relato como paciente. Para quem não sabe do que se trata, a trombocitemia essencial é uma doença hematológica, é uma doença considerada doença mieloproliferativa. A doença mieloproliferativa é uma doença que atinge a medula, e no meu caso, eu produzo plaquetas em excesso. E as plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Sendo assim, eu sou uma pessoa que tem risco de ter tromboses e hemorragia. Lá em 2015, isso foi algo muito assustador. Eu passei por alguns hematologistas que me encaminharam para o hospital escola e lá eu comecei o meu tratamento. No começo é tudo novo, são muitas informações que chegam para a gente como paciente e é algo que assusta muito. Eu iniciei o tratamento fazendo uso de uma medicação que faz com que as minhas plaquetas elas fiquem reduzidas. Só para você ter uma ideia, antes de fechar o diagnóstico, eu cheguei a ter 2 milhões de plaquetas. E o valor esperado de um exame normal, de uma pessoa normal que não tem essa doença, é entre 150 mil até 450 mil. Sintomas. Eu não sou uma pessoa que tem muitos sintomas que afetam a minha qualidade de vida. O que eu trago como sintoma principal, é um cansaço extremo que às vezes me impede de fazer algumas coisas da minha rotina. Eu acordei me sentindo bem, só que com um pouco de dor de cabeça. E aí eu comecei a fazer as coisas do dia e de repente a energia começou a cair um pouco. Então eu decidi não lutar contra isso e estou aqui deitada, descansando agora. Mas como eu sou uma pessoa que sempre foi muito ativa, que sempre fez muita atividade física, eu sinto que isso colaborou para que eu não tivesse tanto esse sintoma exacerbado dentro desse quadro da doença. Que, na verdade, alguns médicos, eles falam que esse cansaço ele não está associado à doença, então não posso dizer com certeza que é da doença. Durante todo esse tempo, eu tive um único episódio que eu considero que foi algo que mexeu muito comigo, com a minha saúde, que foi um episódio de sangramento que foi muito forte. Eu tive um fluxo menstrual muito forte durante um bom período que eu precisei fazer transfusão de sangue. E isso foi algo que me deixou muito abatida, muito abalada, porque realmente era algo que naquele momento ali estava afetando a minha qualidade de vida. Eu não conseguia sair sem me preocupar com aquele fluxo que estava muito forte e aquilo ia me trazer desconfortos na rua. Então, falando da doença, é basicamente isso. Dentro da doença, algo que foi sempre comentado pelos inúmeros médicos que eu passei, era que eu não podia engravidar usando a medicação que eu usava naquele momento. A medicação que eu usava era o hidroxiureia, e essa medicação ela é incompatível com a gravidez. Ela pode trazer má formação para a criança e pode trazer consequências muito ruins. Eu sempre tive o desejo de ser mãe. Eu recebi o diagnóstico da doença no mesmo ano que eu me casei e foi algo muito assustador para mim. E fazendo o tratamento era algo sempre falado, olha, você não pode engravidar. Quando você engravidar, a sua gestação vai ter que ser planejada, você vai precisar parar de tomar essa medicação. E na verdade eu não recebi uma explicação muito concreta do que eu tinha que fazer. Foram muitos anos de tratamento para a doença e o desejo de ser mãe ali dentro de mim. Eu quero ser mãe um dia, eu quero engravidar. E com o passar do tempo que esse desejo foi aumentando, eu comecei a ficar muito angustiada porque ninguém me dava uma resposta concreta. Olha, você vai parar de tomar essa medicação, você vai passar a tomar essa outra medicação, você vai poder engravidar. Enfim, foi algo que me trouxe muita ansiedade durante muito tempo. Eu precisei iniciar um tratamento psicológico para acompanhar esse processo e foi realmente algo muito difícil para mim. Nesse mesmo hospital que eu fazia tratamento, uma médica olhou para mim e falou: olha, você tem plano de saúde? Eu falei: tenho. Então eu vou te orientar a procurar o médico tal em tal lugar, e isso é possível você engravidar, é possível você fazer um outro tratamento para você acompanhar a sua gestação. Só para ser um pouco mais específica, eu iniciei o tratamento no Hospital do SUS, e com todo esse desejo de engravidar, com toda essa minha preocupação com a doença, a gente também fez um plano de saúde para poder preparar para esse momento. Então essa médica me orientou que eu buscasse um outro lugar para fazer o tratamento, e assim eu fiz. Procurei um outro lugar
E lá eu achei um médico assim que foi muito acolhedor. Ele olhou para mim e falou assim: olha, é possível você engravidar. Eu já fiz isso, eu já acompanhei outras pacientes. E esse médico, ele me abraçou de um jeito assim que eu me senti realmente muito acolhida. Eu acredito que foi Deus que colocou ele na minha vida, nas nossas vidas, para poder acompanhar a gente durante esse processo. Eu iniciei o tratamento para a doença fazendo uso de outra medicação que se chama o interferon alfa, que são algumas injeções que a gente toma na barriga. Eu iniciei tomando na barriga e depois a gente passou para a perna quando a barriga foi crescendo. Primeira aplicação. Fala aqui. Doeu um pouquinho, mas tá tudo certo. Cadê? Tudo certo. Só o começo, é uma por semana. Nós fizemos um planejamento de interromper a medicação que eu tomava antes, que era a hidroxiureia, e comecei a fazer o tratamento com o interferon para o meu organismo se acostumar, se adaptar e, enfim, a gente realmente planejar a gestação. A primeira dose que eu tomei foi uma dose muito alta, foi a dose completa da medicação que me levou para o pronto-socorro. Eu tive muita reação, eu tive febre, calafrio, vomitei, e foi algo muito assustador para a gente. Minha pressão caiu e eu precisei ficar em observação para isso. Até que a gente pôde ajustar a dose e aí sim eu fui fazendo uma dose menor até o meu organismo se acostumar com aquela nova medicação. E aí, não tá sentindo? Melhor. Você sentiu o quê? Eu fiquei muito enjoada, vomitei 3 vezes, fiquei com as pernas, com os braços formigando e sentindo muito frio, tive febre, muita febre. 40 graus de febre, delirou bastante. Mas tô melhor. Segundo dia de aplicação. Dose reduzida, ele reduziu a dose porque eu tive uma reação muito forte da última, então a partir de agora a gente vai fazer com a dose menor. Hoje é segunda-feira, 4º dia depois da segunda aplicação. Eu fiz um exame de sangue hoje, estou me sentindo bem fraca, estou me sentindo bem cansada. Na última aplicação, nessa segunda aplicação, o médico reduziu a dose, eu não tive nenhuma reação muito importante, além da dor de cabeça, do enjoo e do cansaço físico. E aí o meu médico me orientou que eu fizesse uso dela por um determinado tempo, e daí iríamos iniciar a tentativa de gravidez. E aí, de repente, eu engravidei, já fazendo uso dessa nova medicação. E um pouco antes do tempo que ele pediu que a gente aguardasse, eu consegui engravidar. Então seja bem-vinda, minha. E foi um momento maravilhoso, foi algo que nós esperávamos muito, algo que foi muito planejado, muito sonhado. Mas, de repente, essa medicação, ela faltou no mercado. Não tinha onde solicitar essa medicação. Era uma medicação que era fornecida pelo meu plano, o plano cobria ela. E ela faltou em todos os lugares do Brasil. Eu precisei entrar em contato com alguns órgãos para ver se conseguia a liberação dessa medicação, que não tinha mais aqui no Brasil. Ela realmente ficou em falta. E aí, um novo medo, um novo susto, uma nova preocupação. Eu tô grávida, e agora? Tô grávida e tô sem medicação nenhuma. Mas Deus, ele foi bom o tempo todo com a gente. Ele guardou a vida da minha filha, guardou a minha vida. Eu não tive nenhum episódio de sangramento, nem de trombose, nem nada do tipo. Ele realmente guardou a nossa vida durante aquele período que eu tava sem medicação. E eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas eu acredito que umas 4 semanas foi o tempo que eu fiquei sem medicação. As minhas plaquetas subiram um pouco, mas não foi algo que trouxe prejuízo pra gente.
E aí, depois desse tempo, a medicação voltou a ser fornecida aqui no Brasil e eu voltei a fazer uso dela. E aí, durante toda a gravidez, eu ia lá no hospital toda quinta-feira, eu fazia a aplicação dessa medicação e ficava controlando os exames de sangue para ver se as plaquetas elas subiam, se desciam, se estava dentro do esperado para a minha doença. E durante toda a gravidez, ficou assim, dentro do esperado, ela não subiu nem desceu. E foi uma gestação até tranquila, para uma gestação de risco, considerada de risco. Então, durante a gravidez, eu fiz o que eu pude de exercício físico, eu sentia muita indisposição, muita indisposição. Eu sou uma pessoa ativa fisicamente, então eu não fiz o que eu esperava ter feito, eu fiz bem menos do que eu gostaria. Eu fiz acompanhamento com fisioterapeuta, eu fiz pilates, tudo dentro do possível. Eu busquei me alimentar de uma forma mais equilibrada, o que pra gente sempre foi algo muito tranquilo, porque a gente já tem esse tipo de alimentação aqui em casa. E aí a minha obstetra, ela recomendou que com 39 semanas, se eu não entrasse em trabalho de parto, que eu buscasse o hospital, que eu ia ter minha filha, pra gente induzir o parto. Esse foi o nosso plano, esse foi o plano de parto para garantir que a minha filha estivesse bem e que eu também estivesse bem. Então, assim eu fiz. 39 semanas, não entrei em trabalho de parto e medindo a pressão, né, que foi algo que foi orientado também pela minha obstetra, nas 39 semanas e 2 dias, eu tive um episódio de pressão alta, não foi uma pré-eclâmpsia, foi só um quadro de hipertensão mesmo. Nada muito assustador, mas como era uma gestação de risco, eu precisava buscar o hospital para ver se estava tudo bem e seguir o acompanhamento. Chegando no hospital, fiz todos os exames necessários e aí os batimentos cardíacos da minha filha estavam um pouco acelerados e aí pensamos, é a hora da gente induzir o parto. Começamos o processo de indução do parto e o recomendado era que se após as 24 horas de indução, se eu não entrasse em trabalho de parto, se eu não tivesse dilatação, nós precisaríamos partir para uma cesárea. São 7 horas da manhã, exatamente, a gente começou agora a indução do parto e nas próximas 24 horas, Bia estará aqui. E assim aconteceu. Foram 24 horas de muita dor, e eu não tive nenhum centímetro de dilatação. E aí nós optamos pela cesariana para, mais uma vez, preservar a nossa vida. E Bia veio ao mundo com 39 semanas e 3 dias, perfeita, graças a Deus. Eu tive um pequeno episódio de hemorragia durante a cirurgia, mas foi algo controlado. A equipe já estava preparada com bolsas de sangue, se fosse necessário utilizar, mas graças a Deus não precisou ser utilizado. E Bia veio ao mundo numa manhã de domingo, às 11h39, perfeita. Ela foi realmente o nosso presente de Deus. Ela foi o nosso milagre. Ela é o nosso milagre materializado. Ela representa para a gente o cuidado de Deus nas nossas vidas. E nós somos muito, muito, muito felizes em tê-la em nossas vidas. Então, esse vídeo é para você que recebeu um diagnóstico difícil, para você que pode ter tido nãos para algum sonho seu. Eu quero te dizer que tudo é possível. Quando a gente entrega os nossos sonhos na mão daquele que é o dono da vida, de acordo com a vontade dele, tudo acontece. Então, não perca a sua esperança. Continue, faça tudo o que você pode. Confie nos médicos que te acompanham e confie também em Deus, porque sem ele realmente nada disso teria acontecido. Até o próximo vídeo.